bate-papo. Pastor, sobre tudo isso que a gente conversou, eu queria perguntar para o senhor em relação ao momento que nós estamos vivendo hoje. Qual a situação de Israel hoje? Certo. O nosso tema é Israel como relógio profético de Deus, né? Isso. Veja bem o que dizem algumas profecias do Antigo Testamento, para não tomar o nosso tempo, vou me situar apenas em uma, que se encontra no livro do profeta Zacarias, no capítulo 12, versículos 2 e 3. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que erguerem se ferirão gravemente e contra ela, e se ajuntarão todas as nações da terra. Então, como está Israel atualmente? O ressurgimento de Israel como nação em 14 de maio de 1948 trouxe um grande problema para os árabes e para as nações que odeiam Israel. As nações agora que estão vendo Israel novamente reverdecida como nação, elas não sabem o que fazer com Israel. Porque os árabes reivindicam aquela terra, os católicos reivindicam aquele lugar para adoração, porque lá morreu o nosso Cristo. Os evangélicos anualmente vão a Jerusalém, a Israel, e os gregos ortodoxos têm uma parte de Jerusalém onde eles cultuam. E entendemos que existem 193 nações que fazem parte da ONU. Pasmem, dessas 193 nações, cerca de 3 nações somente apoiam, estão em defesa de Israel. Então, Jerusalém, como diz o profeta, se tornou um cálice de tontear, ou seja, como alguém que bebeu muita pinga e está ébrio, tonto, eles olham para Jerusalém, ela é um problema para nós. Mas se a gente guerrear, vai ter uma guerra de âmbito maior, vai gerar um conflito tremendo, e não sabem o que fazer. O único que terá a capacidade de resolver provisoriamente essa questão vai ser o anticristo, mas é um assunto para depois. E o único defensor de verdade de Deus, de Israel, é Deus nesse contexto todo. Eles hoje são um problema. Queira ou não, Jerusalém é a cidade dita por Deus como cidade eterna, e todo mundo está voltado para o que acontece em Jerusalém. O mundo, né, pastor? O mundo está você vê voltado os noticiários, você vê que Israel não sai dos noticiários, de todos os Não países. centro das atenções de todos os povos. Exato. E precisa hoje, né? A gente tem essa necessidade de fazer com que a igreja possa ter esses olhos voltados para Israel, para estarmos remindo o tempo. Exato. E os acontecimentos que estão ao nosso redor. Então a gente não pode olhar e dizer assim, não, o tempo deles se passaram, Deus agora tem um projeto com a igreja, né? E que somos nós, e não tem mais projeto com Israel. Isso seria um equívoco. Pelo contrário, desde que eles se tornaram nação, lá no capítulo 46 de Gênesis, e cobrindo todo esse período de cerca de 4.000 anos de história de Israel, porque Israel nunca deixou de ser povo, deixou de ser nação como a terra, mas povo nunca, Deus continua tendo plano com eles. Tanto que Israel tem profecias para Israel dentro da grande tribulação, Israel no milênio, Israel pós-milênio. É isso aí. Entende? Nós é que às vezes por falta de conhecimento pensamos, eles falharam na missão deles, eles negaram Jesus como salvador deles e nosso, então Deus não tem mais planos com os judeus. Pelo contrário, é só ler as profecias do Antigo Testamento e o que o próprio Jesus e os apóstolos falam no Novo Testamento, que nós vamos ver Israel no propósito de Deus ainda e até que se consuma isso. Então, a gente ainda tem que cumprir aquele mandamento bíblico, orar por Israel. Exatamente. É uma ordenança. É uma ordenança e é o nosso dever orar por Israel. Então é isso. Na verdade, não é, pastor? Não é, irmã Célia? Não dá para entender o milênio, a tribulação, arrebatamento, tirando Israel de toda a história. Então, para você conhecer mais sobre Israel como relógio profético de Deus, continua nos acompanhando aí, detona!